Será que eu consigo ficar com 1 metro de cabelo? Será que vale a pena? E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Adalmo, esse é o 4º vídeo do Dia de Trinco e dessa vez eu não li só um livro, eu li 3. Eu li 3 quadrinhos, eu li uma trilogia que foi lançada no Brasil entre 2020 e 2021, é de um quadrinista bem famoso. Hoje eu vou comentar sobre a Odisseia de Akin, que são esses 3 livros, obviamente todos da mesma editora, todos da editora Nemo, é um selo da Autêntica, que se eu não me engano é uma editora aqui de BH, e os quadrinhos são maravilhosos, maravilhosos. E essa trilogia é do Fabien Tourmé. Eu já li alguns outros livros dele. Ai, tem muita coisa no meu colo. Eu já li esse, que talvez seja o que eu mais gosto, mas a Odisseia de Akin talvez esteja no mesmo nível, inclusive. Que é o Não Era Você Que Eu Esperava, que é autobiográfico, é sobre a história da segunda filha dele, que nasce com síndrome de Down. E também já li o Duas Vidas, que é a ficção. E também li o Suzette, que também é ficção, que está emprestado para a Bia. Espero que ela tenha lido. Eu acho que ela leu, acho que ela só não me devolveu. E... enfim, são todos esses os livros que eu li dele. Acho que não tem... Ah, acabou de lançar um, inclusive, tipo, esse mês. Lançou um que vai ser tipo uma série dele... focando em várias questões sociais, em lugares diferentes, em contextos diferentes. E o primeiro acho que é sobre lutas de mulheres. Inclusive tem um caso de uma mulher da Paraíba, ou de um grupo de mulheres na Paraíba, não tenho certeza, eu não li o livro, que mantém uma favela, tipo, que são líderes numa favela lá em João Pessoa. Mas, então, inclusive falando sobre esse lançamento, eu fiquei com muito medo porque parecia uma coisa muito feminista, assim, muito... Todos somos feministas, mas depois de ler a Odisseia de Akin, eu vejo que o Fabien Tourmé, ele tem um trabalho tipo de reportagem, assim, né, que é verdade, que ele é respeitoso, assim, em relação a, pelo menos, a causa dos refugiados. Ele fez uma pesquisa muito boa, isso eu já comentando da Odisseia de Akin. E agora eu não tenho tanto medo desse novo livro dele, porque antes eu estava muito receoso quanto à proposta que ele tinha. E a Odisseia de Akin é sobre o quê, né? A Odisseia de Akin é sobre a viagem que o Akin faz saindo da Síria para chegar na França. E mostra o percurso, basicamente, que é um longo percurso, passando por uns 8 países ou mais. E, nossa, é um trem, assim, surreal. Eu acho que 3 volumes conta a história, mas ao mesmo tempo eu queria saber mais. Os volumes são exclusivamente sobre o trajeto, assim, tem muita pouca coisa antes e ainda menos depois. E, nossa, já quero falar que gostei muito, 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 muito tocante. E eu acredito que eu recomendo com uma ressalva apenas, mas é um livro que te abre os olhos para a questão migratória de uma forma muito especial, porque eu acho que, por ser um quadrinho também, eu acho que o modelo quadrinho encaixa muito bem na conexão que você, como leitor, vai ter com aquela história, com aquela pessoa vivendo ali imensas dificuldades. E chorei muito, chorei de babar, de soluçar, e muito mesmo.
porque, nossa, é um trem surreal. Toda a questão da guerra civil, como a vida dele mudou completamente, tipo, acho que desconforto é uma palavra muito pequena para descrever. Tipo, a vida dele foi destruída, assim, de certa forma, e ele não ter morrido é uma sequência de milagres, assim. Mas, honestamente, recomendo, com a ressalva de que os quadrinhos da Nemo são muito caros, muito caros. Acho que cada um desses é R$ 80, se eu não me engano. Mas eu não comprei eles por R$ 80 cada. Inclusive, eu nem ia trazer quadrinho pro canal por agora, porque eu trouxe o Arlindo super recentemente. E eu só comprei esses quadrinhos porque teve promoção do Dia do Quadrinho lá no site da Autêntica. E o desconto era muito bom, 50%. Então, ao invés de gastar... Nossa, calma que eu perdi as contas. Porque não é 80%. Enfim, 50% por 3 é como se eu pagasse 1,5 e aí compensa. Mas mesmo assim não é tão barato. Mas como a arte é muito bonita e eu sempre quis ler isso, só que eu nunca quis comprar 3 livros tão caros, aí valeu. E só vale a pena assim, viu? Eu não recomendo comprar pelo valor integral. Então, o que acontece? Tem esse Dia do Quadrinho, que tem 50% de desconto, e todo ano tem a Feira do Livro da USP, que também dá 50% de desconto no site. E tem Feira do Livro da UFMG, que também dá 50% de desconto no site. Inclusive, foi lá que eu comprei. Foi lá que eu comprei pela primeira vez um quadrinho da Nemo, que minha amiga Bárbara contou, inclusive um beijo, Bárbara. Foi lá que eu descobri e pretendo comprar mais. Tem outros livros deles que eu ainda quero ler. É uma coleção muito bonita de pessoas de vários lugares do mundo. E acho que eu já falei bastante nessa introdução. Vamos falar sobre os spoilers leves. Então, gente, sobre spoilers leves, a primeira coisa que eu quero falar é sobre como surgiu a ideia. Perdão. Como surgiu a ideia dessa trilogia, desses livros. Porque o Fabian Tumelli inicialmente não tem nenhuma relação direta com a causa migratória, mas ele estava vendo o telejornal, e no que ele estava vendo o telejornal, ele se deparou com uma notícia de um avião que tinha caído. Quer dizer, de um avião que tinha sido jogado contra uma montanha. O que isso tem a ver com a causa migratória? Ainda nada, mas esse avião que o piloto se suicidou jogando ele mesmo e outras pessoas numa montanha, era uma notícia que tinha causado um grande impacto nacional, assim, as pessoas ficaram muito surpresas. Realmente é uma tragédia não só bizarra, mas de um nível de... Imagina, gente, tipo, o piloto, ao invés de se matar sozinho, ele vai lá e joga o avião inteiro, com várias pessoas dentro, numa montanha. Mas assim, ao mesmo tempo que tinha essa notícia, tinha... o telejornal passou a seguinte notícia, tipo, com uma única frase. 400 pessoas morreram na travessia do Mediterrâneo no último mês. Uma coisa assim. E aí o Fabian Tomé ficou tipo... Isso é equivalente a 20 e tantos aviões. Não tem impacto nenhum. As pessoas não comentam sobre isso. E isso me afeta, assim, tipo... Essa ideia de que a gente não conhece essas pessoas, a gente não tem nenhuma ideia de por que elas estão ali, ou o que levou elas até ali direito. A gente tem uma noção, mas a gente não consegue se conectar do mesmo jeito que a notícia do avião, que é jogado numa montanha. E ele fala,
porque a gente sente que a gente poderia estar naquele avião. Que a gente pega avião e não tem como a gente estar fugindo de uma guerra civil. Então a gente tem uma dificuldade maior de entender o que é ser um refugiado, o que é ser um migrante. Logo, ele queria, tipo, fazer um exercício, assim, de tentar contar a história de alguém que viveu essa travessia. E aí, com os contatos dele, ele arranjou o Akin. Eu não sei como é que pronuncia direito o nome, se é Hakim, se é Akin mesmo, eu vou falar Akin. Mas conheceu o Akin, foi entrevistar ele. E nessa entrevista, o Fabian vai entender o quão surreal foi o que aconteceu na vida dos sírios, assim. Porque, apesar deles viverem num regime ditatorial, eles tinham um cerceamento de liberdades, mas nunca imaginaram que a vida deles mudaria, assim, completamente por causa de manifestações que começaram em 2011, assim, o livro é de 2011 a 2017, basicamente. E 2011 começam umas manifestações, o trem vai levar uma escalada de violência entre o governo e o povo, e nisso vão entrando outros personagens do tipo Estado Islâmico, o Hezbollah, governos de outros países. E o trem, assim, inclusive essa contextualização histórica é muito bem feita, eu achei a pesquisa do livro muito boa. E nisso o Akin, ele tem uma vida assim, incrível. Ele tava com um negócio dando super certo, tinha comprado carro, tinha comprado apartamento. Ele tinha acabado de organizar o apartamento novo dele quando tudo estoura. E no que tudo estoura, ele meio que vai parar numa situação em que ele ajuda manifestantes na rua, assim, tipo, só a carregar gente, assim. Mentira, ele também cuida de algumas pessoas, mas isso, assim, um dia. E isso leva ele a ser preso, a ser torturado, e aí ele é solto porque alguém paga. E nisso ele vê, isso é um pouco de spoiler mesmo, mas não é nada muito gritante. E nisso ele vê uma necessidade, tipo, é inevitável que ele precise sair da Síria para se proteger, para não ir preso de novo, caso eles olhem torto para ele, porque é fácil assim. E nisso ele vai pro Líbano enquanto as coisas vão acalmar. Tipo, eles acreditam que é uma coisa que vai durar pouco tempo. Talvez não a mesma, mas um pouco da nossa primeira impressão na pandemia. Tipo, vamos parar de ir na faculdade, parar de trabalhar presencialmente durante um tempo. E depois a gente volta, tipo, daqui 2 semanas. Mas não é assim, né? E aí, o Akin, ele começa uma jornada, e é muito legal o Fabiano comentar uma coisa. Ele começa, tipo, ele sai da Síria e o objetivo inicial dele é só ir para um lugar mais tranquilo, tipo, não é sair de casa, tipo, ele ainda tem uma esperança de voltar. Isso tudo vai levar ele para a França. Tipo, o negócio desanda de um jeito que ele vai parar na França. E isso dá uma perspectiva pra gente de que, primeiro, o objetivo inicial não era ir para a França. Segundo, o Akin era uma pessoa rica, assim, em termos sociais. Tipo, ele tinha dinheiro. Então, o processo migratório não é feito por pessoas fugindo de qualquer forma, assim. Não é tipo, todo mundo tá tentando fugir. Todo mundo que tem essa vontade vai e tal. Tipo, o processo migratório é um processo degradante, e é um processo degradante para pessoas que têm condições. O que é uma coisa que, óbvio que eu falando, não é tão difícil de acreditar, mas quando você vai lendo, você vai entendendo quão caro é o processo. Porque, inicialmente, quando você imagina que as pessoas estão passando por condições tão degradantes,
É porque elas não têm outra opção, mas na realidade elas não têm outra opção porque a guerra civil que está acontecendo no país deles é uma coisa que obriga todo mundo a sair daquilo, a não ser quem realmente não tem dinheiro para sair. Mas imagina a situação de um dia você ter, tipo, menos de 30 anos, você ter tanto sucesso a ponto de já ter comprado seu próprio carro e já ter comprado sua própria casa. E de repente você tem que sair do seu país e ir para uma condição, tipo, um nível de decadência social tão baixo que você tem que caçar asilo em qualquer lugar que der. Tipo, e quando eu digo qualquer lugar, eu digo que o Akin, ele foi pro Líbano, ele foi pra Jordânia, ele foi pra Turquia, e não dá certo, não dá certo, não dá certo. Então, o livro ele vai mostrar isso de uma maneira muito profunda, assim, como que a instabilidade do negócio é surreal. Eu acho que as palavras que melhor descrevem todo esse processo talvez sejam pânico e desespero, porque ainda tem outros elementos, a vida continua acontecendo enquanto o Akin vai escapando ou vai procurando soluções pro que acontece. Então ainda tem a questão da família dele, ainda tem parentes envolvidos, ainda tem os sonhos que ele tem, se ele deveria largar esses sonhos ou não. E, nossa, é surreal, assim, é uma jornada, é uma odisseia mesmo, porque, que é isso, é até difícil descrever o quão louca é a história, e tem uma coisa muito legal no livro também que o Akin, ele fala, eu conheci tantas histórias enquanto eu estava fazendo essa travessia toda, que daria para milhões de livros, assim, e juro, eu imagino, porque só a história dele tem tanta coisa, mas tanta coisa acontecendo. E tanto azar, e tanta sorte, e tanta... Nossa, é um trem de doido, gente. Eu arrepio, assim. Porque, nossa senhora, é um livro intenso. É um livro eu li os 3 livros em 4 dias. Os 3 quadrinhos. O que dá umas 700 páginas, eu acho, de quadrinho, o que não é muita coisa para quadrinho, né? Mas mesmo assim é uma coisa que te prende, que você vai querendo saber o próximo passo. E é um alívio muito grande ler esse livro sabendo que ele sobrevive. É uma coisa que te acalma, mas ao mesmo tempo sobrevive em que condições, sabe? Inclusive tem uma fala de um outro refugiado que é uma frase que marca muito, tipo, marcou muito o Akin, e eu acho que também ficou muito pra mim. Eu vou ler pra vocês. A frase é a seguinte, é numa situação em que eles estão, acho que na Turquia, e o Akin tá meio em dúvida se ele vai tentar fazer uma travessia ilegal de bote e tal, ou se ele vai tentar outro jeito, tipo, se ele vai tentar esperar conseguir asilo formalmente, assim. E aí a frase é a seguinte: aqui a gente não vive, é como se a gente já estivesse morto. Só que isso é colocado num contexto realmente, tipo... Porque o que a gente não pensa é, tipo, as pessoas vão passar toda uma dificuldade de sair do próprio país, da própria casa, do próprio lar, perder todas essas conexões, fazer travessias mirabolantes, assim, e extremamente difíceis, para chegar em lugares em que eles muitas vezes não são bem-vindos, tem que sofrer xenofobia diariamente e muitas vezes institucionalmente. Sabe, você faz todo um esforço para sobreviver, para chegar num lugar em que você não é benquisto e que você mal vai ter oportunidade de conquistar a dignidade de novo, sabe? Então, é um trem muito forte,
Eu acho que eu já dei spoilers um pouco mais pesados do que seriam os spoilers leves, mas... Nossa, assim... Esse livro é punk, ele dá uma dimensão do negócio de um jeito muito... Ele é especial, assim, é um livro que eu nunca vi nada parecido e eu acho que ele tem um papel social bem, bem profundo. Ele humaniza uma história de um jeito muito bonito e muito sincero, assim. Eu acho que ele não esconde nada. E acho que tem faltado livros assim também. Eu já ouvi falar que uma escritora que chama Buki, eu não sei se é assim que pronuncia, mas que chama Buki Emeketa, ela tem isso na literatura dela, de não ser uma coisa... não é positiva que fala? É otimista. Não são livros otimistas. Essa trilogia não é otimista. Ela é realista de um jeito que mostra a vida e a complexidade da vida do jeito mais sincero. É quase um exercício, é quase uma reportagem isso aqui, né? Porque é um depoimento que é transformado numa história em quadrinho. Mas mesmo assim, poderia ser uma coisa muito mais mecânica ou muito menos sensível. Mas é tudo muito sensível e eu vou passar para os spoilers pesados antes que eu me perca mais. Que eu acho que eu já tô enrolando um pouco. Enfim. Então, gente, sobre os spoilers pesados, eu vou falar basicamente sobre o casamento do Akin e sobre o filho que ele tem no meio de todo esse furacão, de todo esse turbilhão de coisas. Ele conhece alguém que ele ama, que é a esposa dele, que ele vai continuar até hoje, se eu não me engano, assim. Até o momento que o livro é publicado, ele continua com essa pessoa, tem 3 filhos com ela, então... Mas o primeiro filho acontece no meio dessa loucura. E ela também vai ser uma migrante, a família dela... A família mora junto com... Quer dizer, no mesmo prédio do primo do Akin na Turquia, se eu não me engano. No sul da Turquia. E aí eles se conhecem nesse lugar, eventualmente eles vão para Istambul por causa de oportunidades de trabalho, não dá muito certo, e aí eles vão... e aí a família dela vai para a França. Só que além disso, tipo, você vai lendo o livro e você fica, loucura e tal, mas casar nesse contexto até que, ok. Só que eles casam e ela tem menos de 18 anos. Inclusive, não dá pra saber isso antes que seja falado. E aí ela casada com ele, mas quando o pai dela vai pra França em busca de condições melhores de vida e pra procurar emprego, porque ele já é mais velho, nisso ela vai e o Akin não pode ir. Só que ela já tinha não apenas engravidado, mas já tinha tido bebê na Turquia. Então eles estavam com um filho de colo, assim, uma criança de colo. Ela tem que ir para a França, junto com o resto da família. E o Akin fica com uma criança de colo para cuidar. No meio dessa situação toda. Mal conseguindo trabalhar. Mal tendo dinheiro para comer. E é tão surreal isso, gente. Tipo, quando eles têm o filho, é um pouco mais estável, assim. A família dela ainda tá lá. Mas quando eles têm que se separar, porque ela ainda não completou 18 anos, então, tipo, o casamento não é, de certa forma... Não sei, tem algum trâmite legal que não permite que o Akin e o filho vão. Então, o Akin tem que cuidar de uma criança e, assim, isso tudo com a possibilidade de, a qualquer momento da travessia, ser preso, ser extraditado. Imagina uma mãe ser separada do próprio filho
e ter que ir pra outro país. Na puta que pariu. Ai, gente, eu fiquei tão chocado com isso. E assim, e- ele não consegue resolver isso legalmente, ele começa a travessia, né? E imagina um pai solo pegando um bote pra atravessar o Mediterrâneo com o próprio filho. Tipo, o filho com menos de um ano, eu acho, ou no máximo um ano no momento em que isso acontece. Você colocando boia no seu filho pra ele não se afogar no Mediterrâneo, porque vocês estão entrando dentro de um bote à noite, tipo, no escuro total no mar. E assim, eu não sabia disso, porque o bot a gente já sabe das histórias do bot. Inclusive, quando eu tinha acabado de começar a ler o livro, eu abri algum site, não sei se foi o G1. Foi o G1? Deve ter sido. E aí abri e tinha notícia de várias pessoas que se afogaram. Tipo, acabou de acontecer mais um desses casos. E eu não sabia que quem dirige os bots, gente, eles colocam o motor nos bots, né? Quem dirige esses bots são refugiados. Não tem um motorista de barco, assim, não tem nada do tipo. Um refugiado paga menos para ir de motorista. E no caso do Akin, era um homem que ele nunca tinha visto o mar. Imagina você ficar num bote 4 horas indo em direção a uma luz, indo em direção a uma ilha grega, com alguém que nunca, não apenas nunca dirigiu um barco ou qualquer coisa do tipo, mas a pessoa nunca tinha visto o mar. Não, gente, esse livro é surreal, o trem que acontece. E aí, não só isso, tipo, o motor parou de funcionar no meio do negócio. Gente, honestamente. Mas eles dão muita sorte, né? Eu já falei um pouco disso. Eles dão muita sorte e muitas pessoas ajudam eles, o Akin e o filho dele, no meio do processo. O que é muito assustador, assim. Muitas pessoas dão muito azar nessas histórias. Muita gente é presa, muita gente fica à mercê, assim, de inúmeras coisas. Mas o Akin dá muita sorte para chegar na França. E o momento em que ele e o filho reencontram a mulher do Akin, nossa, é muito impactante, assim. Você acompanha uma jornada inteira que atravessa começa na Turquia, né? E aí vai dar Turquia, Grécia, Macedônia. Aí acho que vai pra Hungria. Da Hungria eles vão pra Suíça. E da Suíça pra França, um trem assim. Nossa, é surreal, assim. É uma... Que? Enfim, gente, eu acho que não tem mais nada a comentar. O livro, ele é muito bom, recomendo de verdade. E eu não queria que ele acabasse, inclusive quando eu acabei eu quis saber mais do Akin, da vida dele depois, porque esse livro ele é antes da Covid, ele é tipo logo antes da Covid, e ele é logo antes também do... Quer dizer, naquele é logo antes, mas ele também é antes dos terremotos que acabaram de acontecer na Síria e na Turquia, né? Como se precisasse de mais alguma coisa para piorar a situação dessas pessoas. Porque, em sua maioria, quem ficou lá na Síria foram mulheres, crianças e idosos que não tinham condição de fazer essa trajetória, essa travessia. Quem não tinha o dinheiro suficiente, quem não estava em luta armado também. E, nossa, inclusive era parte da situação da família do Akin, os irmãos dele, tipo, ele era o mais velho de 9 irmãos, e ficou essa caralhada de gente lá na Síria, a mãe dele, e
Nossa, pensar o que aconteceu com esse povo durante o Covid e durante os terremotos, eu fiquei. Não consigo ficar em paz direito com essa ideia. Inclusive porque eu não achei nenhuma foto deles. Eu achei que esse livro daria, sei lá, o povo iria fazer uma vaquinha pro Akin, mas não achei nada do tipo. Eu achei que parte dos... Como é que fala em português? Né? É tipo profits, assim. Tipo, parte dos lucros desse quadrinho seria repassado pro Akin, mas também não teve nada disso. Acho que essa seria a minha única crítica ao quadrinho, porque a história dele, tipo, ela só existe porque ele viveu tudo isso, então saber que ele ainda vivia sem um emprego estável, mesmo depois de tudo isso, não acho que seria uma má ideia. Não seria uma má ideia dar isso pra ele, né? Eu acho que seria mais que justo. Mas enfim, esse é o vídeo da semana. Consegui voltar ao cronograma. Semana que vem eu ainda não li o livro, mas espero que eu consiga. E é isso, gente. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Um abraço e um beijo.